bom dia. Estamos iniciando nesse dia maravilhoso. O sol aqui está brilhando, está lindo. E eu te convido para esse café com Yahvé interativo. Hoje nós estaremos falando de um assunto muito legal. Mateus 13. Bom dia você que está chegando. Bem-vindo à nossa live Café com Yahvé. Hoje nós vamos falar sobre Mateus 13, 47, 48. É uma passagem que Jesus fala, né, compara o reino de Deus à rede que é lançada ao mar. Meu Deus, e a gente está aqui nesse contexto, olha que lugar lindo! É a parte do balneário em que ficam os pescadores. E a gente está contemplando aqui coisas lindas, maravilhosas, e a gente está contextualizando essa live para você conhecer as redes. Olha a quantidade de rede que os pescadores usam para buscar, né, o seu alimento diário. E qual é o nosso alimento diário? Hoje nós estamos numa live para aprender um pouquinho do Senhor, para meditar sobre a sua palavra, para conhecer o que Jesus nos ensinou através das parábolas, né? Olha que coisa linda! Olha aquela garça, ela está com alimento na boca. Gente, que coisa linda! Eu não sei se vocês estão vendo, vou tentar me aproximar um pouquinho, mas que coisa linda aquela garça, olha. Ela está com alimento na boca, ela está engolindo. Olha que coisa interessante, que coisa linda, vocês estão vendo? Ela engoliu o alimento. O Senhor nos alimenta cada dia, né? E nessa manhã o Senhor está presente nesse lugar lindo, contextualizado, né? Um caminho excelente Deus tem para nós. E esse momento é o momento que Deus deseja falar ao nosso coração. Vai preparando o teu coração, vai preparando a tua alma para receber uma palavra direcionada da parte de Deus. E a gente está aqui contemplando esse lugar tão gostoso, né? Que é o cantinho onde ficam os pescadores da região, onde eles vão extrair o alimento diário. Não só eles, mas acabamos de presenciar essa garça linda. Olha que linda! Ela acabou de comer um peixe. Se alimentou. Se Deus alimenta os animais, quanto mais nós, né? Ela acabou de engolir o peixe. Vou dar um zoom aqui para você contemplar a beleza dessa garça, né? E aqui a gente tem as redes, olha, as redes que já estão nos barcos. Nós vemos quantas redes os pescadores usam para conseguir extrair esse alimento, né? Que coisa linda é passear aqui nesse lugar tão bucólico, tão lindo, com tantas embarcações. E eu te convido nessa manhã a fazer parte desse contexto, né? Para que você possa ser inserido nesse contexto em que nós vamos abordar a importância da rede. Olha isso, quantas redes, né? Sendo preparadas para o uso oportuno. Que coisa linda! Você que está chegando, chame uma pessoa que você ame, que você conheça, interaja com ela, traga ela para a nossa live, para que a gente possa compartilhar nessa manhã dessa preciosidade. As redes, né? A gente vê aqui mais redes que são usadas. Olha que coisa interessante, né? Quantas redes são utilizadas para alcançar, né, maior número de quantidade de peixes. Qual a importância da rede, Mônica? Qual a importância? Por que Jesus falou da rede? Que coisa linda! Nós vamos aprender nessa manhã. O que significa a rede? O que significa o que Jesus estava querendo nos ensinar? E a gente fica contemplando aqui essa imagem. Olha que imagem linda, gente. A rede, o pássaro aqui, olha a serenidade desse pássaro nessa manhã. Que coisa linda, espetacular. Esse pássaro acabou de se alimentar. Não sei se vocês perceberam e viram, né? Ele engolindo um peixe vivo. Gente, que coisa linda. É como Deus nos alimenta diariamente. E nós vamos voltar ali para o nosso contexto, para a gente sentar, para a gente poder meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E nessa manhã,
o Senhor deseja falar ao nosso coração de uma maneira muito especial. Muito especial. Porque o Senhor é assim, né? Ele prepara um ambiente, Ele prepara uma situação, Ele prepara o nosso coração para semear uma palavra que venha de encontro às nossas necessidades, ao nosso coração naquela manhã. E a gente te convida, vamos tomar um café. O café já está pronto, hoje é um café especial, um café gelado. Eu preparei um café todo especial, bate gelo com café solúvel e nós preparamos um cafezinho todo especial nessa manhã. Gente, o café está simplesmente delicioso. Você que está entrando, né? Jane, bom dia, Jane, Deus te abençoe. Olha que cafezinho gostoso, Jane. Olha que delícia. Esse café é um café gelado. Você bate no liquidificador, gelo, açúcar e café solúvel. Que delícia! Depois você coloca uma canelinha por cima. Eu coloquei um caramelo também para saborear nessa manhã tão quente. Nossa, aqui está muito quente, muito sol. Eu estou até protegida porque depois vou fazer minhas atividades físicas e a gente tem que se proteger do sol, né? Gente, que delícia! Que delícia esse café gelado! Experimente bater no liquidificador. Gelo, café solúvel, açúcar. E por você, ele vai espumar, ele vai ficar cremoso. Olha que lindo, que saboroso, que delícia. É o que o Senhor vai fazer nessa manhã conosco aqui nesse lugar, saboreando esse cafezinho e se preparando para que o Senhor possa fluir nessa manhã. Que coisa linda, quem chegou, contemplou aquela beleza. Denise chegou, não sei se Denise pegou o início dessa live, que foi maravilhosa. A gente estava ali junto com os pescadores, né? A gente estava vendo as redes. Que coisa linda aquelas redes, que coisa maravilhosa a gente ter aprendido. E eu peguei, volte essa live para você contemplar essa cena. Eu peguei uma garça se alimentando de um peixe, engolindo ele quase vivo, né? E descendo pela goela dele, se alimentando naquela manhã. Que coisa linda! É o Senhor alimentando a sua própria criação. E nessa manhã, eu estou com o coração muito feliz, porque o Senhor deseja falar ao nosso coração, o Senhor vai falar ao nosso coração. Ontem nós falamos sobre as pérolas, né? Que coisa gostosa, que coisa preciosa saber que nós temos valor. Lá, a Denise falou que pegou um pedacinho. Volta depois, Denise, foi lindo. Foi linda a cena que a gente contemplou. E hoje a gente vai falar sobre a rede. Nós vamos ler Mateus 13, 47. Nós estamos estudando as parábolas e Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre o reino dos céus. E ele já falou que o reino dos céus é semelhante a um grande tesouro que é encontrado numa propriedade, né? Nós estudamos isso anteontem. Ontem Deus falou que o reino dos céus é semelhante a uma grande pedra preciosa, que é a pérola. Meu Deus, que ensinamento maravilhoso! E hoje Jesus continua falando aos seus discípulos e dessa vez ele compara o reino dos céus a uma rede lançada ao mar. Meu Deus, uma rede lançada ao mar. Nós vimos ali, né, no início da live, várias redes. Nós tentamos contextualizar para que você visse o que são as redes, quantas redes tem naquele lugar. Ali, no balneário, num lugarzinho onde ficam os pescadores, nós contemplamos várias redes. Que coisa linda! A quantidade de rede que eles utilizam e eles adentram essa lagoa para buscar peixes, para buscar o maior número de peixes, para que eles possam vender, comercializar. E assim acontecia na época de Jesus, na Galileia, no mar da Galileia. Existiam muitos pescadores. E esse cenário de pesca de rede
era propício para Deus, para Jesus deixar um ensinamento para os seus discípulos, porque estava inserido no contexto deles, né? Tinha tudo a ver com aquele momento na Galileia, onde eles pegavam os peixes e comercializavam para Roma, para outras províncias, para lugares próximos da região, e eles exportavam peixes, né? Era um grande comércio a indústria pesqueira. E a gente percebe que Jesus, na sua simplicidade, na sua maneira de ensinar, didático, né? Jesus era didático, né? Ele usava parábolas. Parábolas é uma forma de ensinar uma grande sabedoria de uma forma que as pessoas entendam, né? Contextualizando, trazendo uma aplicação prática para que ela possa entender aquele conhecimento tão profundo. E hoje, o conhecimento que Jesus deseja passar é um conhecimento muito profundo. Talvez o mais profundo que a gente conheça. Porque fala do reino dos céus, semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a quantidade de peixe. Versículo 47, abra sua Bíblia, vamos ler. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a quantidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Gente, que palavra forte! A palavra de Deus é forte. Nem sempre ela é tão fácil de ser entendida. Por isso Jesus usou essa metáfora, né? Por isso Jesus usou essa forma de parábola para ensinar esse ensinamento tão profundo acerca do juízo final. Acerca de um momento em que Deus vai separar os peixes bons dos peixes maus, o ímpio do justo, né? Daqueles que realmente abraçaram o reino dos céus, que desejaram entrar no reino dos céus, que confiaram na palavra revelada, que acreditaram na mensagem salvadora. É esse momento em que Deus irá separar. Haverá um momento de um juízo final. E esse momento, ele é exemplificado aqui nessa parábola, né? Mas vamos meditar um pouquinho sobre a rede, né? Vamos fazer uma reflexão sobre o reino de Deus, sobre a rede. O que significa a rede? O que significa essa comparação? Por que Deus utilizou a rede e não o pescador? Por que Jesus enfatizou tanto a rede, né? Se a gente parar para pensar, o que é a rede? Eu estava pensando, meu Deus, o que é uma rede? Rede é um instrumento usado, né, pelos pescadores para apanhar o maior número possível de peixes, de crustáceos, né? Lança no mar grande, no mar que ultrapassa a sua dimensão, a sua capacidade de colher. E é um instrumento assim muito, muito hábil, muito versátil, capaz de apanhar uma quantidade enorme de peixes, né? Mas a gente observa que a rede, ela é limitada. Ela não é da extensão do mar, né? Ela vai apanhar um cardume, ela vai apanhar um determinado agrupamento de peixes, né, que estão passando ali naquele momento. E assim é a vida do Evangelho. A rede é o Evangelho de Jesus. Quando Jesus fala sobre rede, ele está se referindo ao id, né? Ao lançar as redes, a buscar aquelas pessoas que estão vulneráveis, que estão suscetíveis de serem conduzidas para o reino dos céus. Então, a maneira pelo qual Jesus utilizou a metáfora, né, foi a rede.
O Evangelho de Cristo é a grande rede. E a gente vê que existem muitas pessoas que são pescadores de homens, né? Jesus nos chama para sermos pescadores de homens. Quando Jesus começou a sua caminhada, o seu ministério aqui no mundo, ele começou a chamar pescadores. E falou para determinados discípulos: vem, eu vos farei pescadores de homens. Largue as redes e eu vos farei pescadores de homens. Então essa comparação que Jesus usa é muito interessante, porque ele nos convida a sermos pescadores de homens, a levarmos as boas novas do Evangelho, a transmitirmos aquilo que está transbordando dentro de nós, a alegria da salvação, a alegria de viver uma vida direcionada por Deus, abençoada por Deus, dirigida por Deus, uma vida com sentido, uma vida próspera, abençoada. É isso que Deus deseja para a nossa vida. E essa mensagem, né, do reino dos céus é semelhante a uma rede lançada. O reino dos céus é aberto para todo aquele que for apanhado, for lançado, cair nessa rede, né? Graças a Deus, um dia essa rede foi lançada na minha vida e eu consegui entrar nessa rede, né? A rede da salvação, a rede da bênção, né? A rede de Jesus Cristo. Ele me resgatou, ele lançou a rede sobre a minha vida e me resgatou. E eu fui um bom peixe, né? Eu poderia ter sido um mau peixe, poderia simplesmente ter ouvido a palavra, ter sido apanhada pela palavra de Deus, mas ter desprezado, né? Ter abandonado esse evangelho. Então, por isso que existe numa pescaria, né, os bons peixes e os maus peixes, os crustáceos, né? Existem caranguejos, existem tantos outros animais que vêm junto com a pescaria, né? Vêm junto com aquela rede que é lançada. E a gente fica pensando, né? Como Deus é generoso. Ele lança a rede, né? O evangelho é propagado. E a palavra diz que todos terão oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Todos têm oportunidade. Talvez você esteja entrando nessa live para ter essa oportunidade. E depois você não vai ser mais justificado, dizendo: eu nunca ouvi falar de Jesus, eu nunca ouvi falar do reino de Deus, eu nunca ouvi falar das boas novas do Evangelho. Você não vai ter mais essa oportunidade, porque hoje você está ouvindo as boas novas do Evangelho. Hoje você está tendo a oportunidade, porque o Senhor está lançando a rede sobre a nossa vida, nos apanhando, né? Nesse café com Yahvé, nessa manhã, o Senhor está nos resgatando para nos apresentar o reino dos céus. E aí ele compara o reino do céu a essa rede lançada no mar, né? Esse é o reino dos céus. É uma rede lançada no mar, em que te atrai, que te puxa, que te convida a participar desse reino, né? Quem cai na rede é peixe. Você foi apanhado, de alguma forma o Senhor te atraiu. De alguma forma o Senhor tem te atraído, tem te levado à presença dele, tem usado alguém, alguma coisa, alguma situação, alguma circunstância para te atrair, para te trazer até a presença dele. Que coisa linda quando Jesus nos atrai, quando Jesus lança a rede sobre o nosso coração, sobre a nossa vida e nos atrai e nos puxa para perto dele. E Deus, ele tem essa capacidade, né, de nos levar à presença dele, ainda que a gente não entenda. E a rede, a maioria das redes são redes de arrasto, instrumento de pesca em forma de funil, usada para capturar peixes, crustáceos e outros tipos de pescados, né? A pesca do arrasto é uma pesca industrial que consiste em arrastar uma rede pesada
longe no fundo do oceano, né? Pode ser realizada por vários barcos. A gente viu ali redes enormes, embrulhadas ali. Provavelmente saem várias embarcações e cada um vai puxando a rede e lançando com chumbo para que possa cair nas profundezas da lagoa, do mar, né? Para que possa ir lá no fundo e atrair aqueles peixes que estão lá no fundo do mar. Existem pescas que são maravilhosas, que eles vão para alto mar para atrair peixes maiores, grandes, né? Suscetíveis de serem comíveis, né? Bons para o alimento. Então a gente fica pensando, né? Às vezes Deus vai fundo para nos resgatar. Às vezes a gente está tão perdido, tão longe de Deus, tão distante da graça, da misericórdia dele, que ele precisa lançar uma rede muito funda para nos alcançar, para nos resgatar, para nos fazer subir à superfície e ser lançado na areia, na terra, na praia. E no versículo 48, a palavra diz, e estando cheia, quando essa rede está cheia, ele puxa para a praia. É isso. Quando a rede está cheia, quando o Senhor consegue pegar aquele peixe que está lá no fundo, quase na lama, né? No lodo, se alimentando do lodo, o Senhor vai lá com a sua rede e alcança aquele peixe e traz para a praia. Traz para a praia. Mônica, como assim? Mas o peixe estava numa boa, dentro do mar, nadando, né? E ele é trazido para a praia, para quê? Para morrer? Eu fiquei pensando, meu Deus, como assim? Como o peixe vai sair do mar, do seu habitat, mesmo comendo porcaria, lama, né? Sei lá o quê. E ele é puxado para a praia. Meu Deus, ele vai morrer. Ele vai morrer. E aí a gente lembra de um grande princípio cristão. Bem-vinda, Natália. Deus te abençoe. Como morrer? A palavra de Deus nos fala, né? Que no encontro de Nicodemos com Jesus, Jesus ensinou a ele que para viver é necessário morrer. É necessário nascer de novo. E um novo nascimento requer uma morte, né? E Jesus ensinava ali aquele homem que para viver o cristianismo, muitas das vezes a gente precisa morrer para nascer de novo. É necessário nascer de novo. E na época, né, aquele homem perguntou a Jesus, mas como posso eu voltar ao ventre da minha mãe? Como eu vou voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus falou, né, que é necessário nascer no Espírito. Nascer de novo no Espírito. E essa morte aparente de um peixe, né, que simbolicamente que foi trazido para a praia, reporta-nos a essa concepção de que é necessário nascer de novo. Às vezes a gente precisa morrer para o pecado, para as coisas que estão destruindo a nossa alma, o nosso coração, aquelas coisas que podem nos afastar da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E a gente precisa nascer de novo, ter um novo pensamento, uma nova concepção, né? Deus precisa mudar dentro de nós valores, mudar conceitos, destruir crenças limitantes para que a gente possa nascer de novo. E essa concepção do peixe, né, trazido para a praia, ele é trazido para a praia, ele é resgatado da profundeza do mar, da vida, do mundo. Aqui a gente pode pensar na praia, no mar como um mundo, como as coisas do mundo, grande imensidão, as portas que estão abertas para o mundo. É necessário sermos conduzidos para a praia, um lugar onde seremos tratados, seremos transformados, morreremos para que tenhamos uma nova vida. E essa concepção que eu entendo que Jesus estava querendo ensinar. E assentando-se, apanham para os cestos
os bons, os ruins, porém lançam fora. Aqui ele já está falando daqueles homens que são os pescadores, né? Aquelas pessoas que Deus vai preparar para ser um instrumento de Deus, em que vai se assentar, né? Quando a gente pensa assim, um homem que se assentou, às vezes eu fico vendo os pescadores aqui, tem uma bancada em que eles sentam ali no tocozinho de madeira e eles ficam limpando o peixe, eles ficam cortando, tirando, separando os peixes bons dos peixes ruins, os peixes pequenos dos grandes, os molúsculos, né? Os outras coisas que vêm junto naquela rede. Às vezes vem lama, vem restos mortais, às vezes vem pedra, às vezes vem tanta coisa que está no fundo do mar. E ali, esse ato de assentar é um ato em que Deus vai sempre colocar uma pessoa na nossa vida para se assentar perto de nós, para cuidar de nós, para falar o nosso coração, para ser um instrumento de Deus. Quantas vezes Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida que cuidaram de mim, que me ajudaram na minha caminhada cristã, que oraram por mim, que intercederam por mim, que acreditaram num potencial divino sobre a minha vida. E como é lindo a gente saber que Deus cuida de nós, que Deus coloca pessoas em nossa volta para nos abençoar, para interceder por nós, para sermos cobertos, para que a gente seja limpo como um peixe bom, que precisa ser limpo, que precisa ser trabalhado pelo Senhor. E esse assentar aqui reporta a um pescador que, com cuidado, ele apanha o cesto, né? Apanha o cesto, separa os peixes bons dos peixes ruins. E é lindo o Evangelho, porque quando a gente pensa em igreja, quando a gente pensa no mover de Deus, né, na terra, o lançar rede do Evangelho, quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, nossa, na igreja a gente encontra de tudo, né? Peixe bom, peixe ruim, peixe podre, peixe que já está passado, peixe que tem um potencial para ser limpo. Existem peixes que não são comestíveis, que não servem, que tem que ser lançado fora. Porque aquele peixe tem veneno, tem veneno. Tem pessoas que são assim, são pessoas que são venenosas, né? Mas estão ali, foram pegas no peixe, né? Não querem ser trabalhadas. Muitos têm veneno, mas um trabalho específico é capaz de extrair aquele veneno daquele peixe sem contaminar a carne e ser aproveitado, ser bênção, ser comível, ser um bom peixe. Mas tem pessoas que já estão contaminadas, né? Que não tem jeito. Como assim, Mônica, não tem jeito? Não tem jeito. Muitos são escolhidos, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então Jesus está falando uma verdade aqui que às vezes não seria compreensível de uma maneira por todos. Mas o Senhor está ensinando aqui que haverá um tempo da consumação dos séculos, versículo 49, em que virão os anjos e separarão os maus dos justos. Meu Deus, haverá um tempo em que Deus vai separar o justo do ímpio. E eu creio que haverá um tempo na nossa nação em que o Senhor vai separar. Vai haver uma separação entre o joio e o trigo, entre os bons e os maus. O Senhor separa, né? E Deus já tem separado, né? Eu fico pensando na minha vida, como Deus me separou de situações que seriam joios, que seriam difíceis, que se eu tivesse com aquelas pessoas, eu seria corrompida, seria destruída. E Deus nos separa, Deus nos guarda. Assim Deus faz na nossa vida, Natália. Denise, assim Deus faz, Jane. Como Deus nos separa, como Deus nos separa.
Mas aqui a palavra está dizendo de um juízo final. Jesus já está falando de uma coisa que vai acontecer quando ele voltar. Porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que verdadeiramente o adoram, porque é esse que ele procura. Ele não procura aquele que passa pelo evangelho, bonitinho, gostoso, legal, o evangelho parece ser bom, né? Nos leva a ter uma vida mais íntegra, mas não querem compromisso, não querem viver, não querem se permitir nascer de novo. É como Deus separa o joio do trigo. Sim, Deus separa o joio do trigo, Denise. E é isso que eu estou falando. Há um momento em que Deus quer ver o nosso coração, quer ver a nossa postura, quer ver as nossas inclinações, quer que a gente saia de cima do muro. Muita gente fica em cima do muro. A vida é maravilhosa. O cristianismo é bom. Mas isso daqui é bom. E está em cima do muro. Está um peixe contaminado, que pode ser trabalhado, que pode ser cuidado por um bom pescador. Então assim será. E Jesus está falando aqui de uma coisa muito profunda, muito dura de se ouvir, né? Que nessa separação, Denise, do joio do trigo, nessa separação do justo e do ímpio, nessa separação do peixe bom e do peixe ruim, né, haverá um momento em que os anjos, a palavra de Deus nos fala, Jesus fala, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Haverá um tempo, haverá um momento, um mover de Deus, em que Deus vai enviar anjos, vai enviar pessoas especializadas, expert no assunto, para separar o joio do trigo, para separar o bom do mal. E sabe o que vai acontecer? O que acontece com peixe podre? O que acontece com peixe ruim? O que acontece quando você separa num cesto os peixes bons, né? E pega os peixes ruins, aquilo que não presta, aquilo que está fedendo, aquilo que não tem solução, não quer solução. As pessoas que não querem o reino de Deus. As pessoas que verdadeiramente optam por rejeitar Jesus Cristo, por rejeitar essa palavra, que às vezes é dura, né? Como a gente vai ver. O que acontece? Haverá um tempo, né? E aqui fala da consumação dos séculos, fala da volta de Cristo, fala no momento em que Deus vai fazer esse grande julgamento, essa grande separação, né? Hoje nós vivemos assim, misturados, né? Joio, trigo. E quando a gente pensa no joio e no trigo, o trigo é igualzinho ao joio. Eles crescem juntos. A palavra de Deus fala isso, que o joio cresce junto com o trigo. E se você olhar, não sei quem já teve a oportunidade de ver um joio e um trigo. Eles são idênticos. E como vai fazer uma separação? Como você vai separar o joio do trigo? Só no momento da colheita. No momento da colheita, quando você queima o joio, ele é consumido no fogo, né? E o trigo não. O trigo, ele subsiste ao fogo, né? Ele subsiste. E aqui está falando o que vai acontecer nesse juízo, nessa consumação dos séculos. O Senhor vai lançar na fornalha de fogo. Vai ser lançado na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu Deus! Eu fiquei pensando, meu Deus, que palavra forte. É uma palavra forte, mas é uma palavra que nos leva a ter consciência da nossa vida espiritual. Tudo tem uma consequência, né? As nossas escolhas têm uma consequência. Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. E quando eu fico pensando aqui nessa palavra, né, que muitas das vezes a gente não quer falar para as pessoas, né? Ai, meu Deus, vai ser lançado no fogo, no inferno, né?
A gente fala assim, como que eu vou falar isso para uma pessoa que acredita que a vida não é bem assim, que a gente não deve pensar no inferno, que a gente não deve pensar num lugar em que haverá uma grande tribulação, ranger de dentes, né? A gente fica assim meio constrangido às vezes de falar. Mas Jesus, que era o próprio Deus, Jesus, nesse momento aqui, ele foi direto, ele foi cirúrgico em falar que essa separação que haverá entre os maus e os bons vai fazer com que os bons herdem a vida eterna, né? Herdem a vida eterna, entre no reino completo dos céus. E os outros, esses outros, serão lançados na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu Deus, quando eu penso em pranto e ranger de dentes, eu penso numa situação de profundo dor, de profundo desespero, de profunda decepção. Imagina uma pessoa que se arrepende. Eu penso nesse ranger de dente, um arrependimento profundo, por ter tido a oportunidade de ouvir uma palavra salvadora e não ter abraçado. Meu Deus, Jesus aqui fala, né? E interessante que no versículo 51, Jesus fala assim, entendeste todas essas coisas? Disseram eles, sim, Senhor. Jesus está levando eles a um entendimento, a uma compreensão, né? Ao momento em que eles seriam introduzidos naquela parábola para entender uma coisa que é muito séria, o seu futuro, a sua vida eterna. A sua vida eterna. Para onde você vai? Mônica, eu não sei do futuro, eu nunca morri. Tem gente que fala assim, eu não sei. Mas se existe uma palavra que te introduz a um reino celestial, se existe uma palavra que te dá esperança, que te leva a ter fé, ela te impulsiona a uma vida eterna, por que não abraçá-la? Por que não recebê-la? Por que não abrir o coração e entregar a esse Jesus? Acreditar nesse reino dos céus. O que você vai perder? Você pode perder sim, quando você morrer e descobrir que foi tarde demais. Que pelo fato de você não ter aberto, olha, o celular quase caiu aqui, meu Deus. Pelo fato de você não ter aberto o teu coração, você poderia ter tido um tombo como esse celular. Se eu não seguro, ele ia ao chão, né? Você pode ter um tombo irreversível, né? Que não vai fazer com que você se sustente mais. Eu vou até segurar aqui o celular porque o inimigo está furioso. Mas para pensar, né? O que você vai perder? A vida eterna. Você simplesmente vai perder a grande oportunidade da sua vida que Jesus está te dando, que Jesus nos dá. Que coisa linda é o amor de Deus, que numa palavra tão forte, tão diretiva, nos leva a uma reflexão tão profunda de uma vida eterna, de uma vida com Deus. Que palavra preciosa que Deus falou nessa manhã, que coisa linda é a gente ser resgatado por essa rede, né? Essa rede que nos alcançou, é a boia que Deus nos apresenta nessa manhã. Olha, filho meu, eu vou te sustentar, você não vai naufragar no mar da vida, eu vou te recolher, segura firme nessa boia, porque o Senhor é contigo, por onde quer que fores, o que quer que você for, aonde quer que você for, eu tenho o controle de todas as coisas e eu tenho a rede nas minhas mãos, eu te pego em toda situação. E se o Senhor está jogando a rede na sua vida, segura firme,
Aceite, né? Aceite esse evangelho tão simples, tão puro, que não requer grandes sacrifícios da sua parte. Requer apenas um coração sensível, entregue ao mover de Deus. Eu só desejo o teu coração. O resto, o mais, Ele fará. Ele fará todas as coisas na sua vida. E nessa manhã a gente vai tirar uma cartinha aqui, né? Para complementar essa palavra poderosa, essa palavra que veio como uma rede no nosso coração, alcançando a nossa alma, trazendo todo entulho, toda coisa ruim que está dentro do nosso coração, colocando para fora, permitindo que Deus faça essa separação, né? O que tem dentro do teu coração que precisa ser jogado uma rede lá no fundo para extrair, para tirar. É um pecado, é uma ambição, é alguma coisa que você não consegue trabalhar, que você não consegue vencer, é um vício. Ah, Deus pode todas as coisas. E Deus faz isso através do Espírito Santo de Deus. Nessa manhã a gente vai tirar uma cartinha aqui e vamos ver o que o Espírito Santo quer nos falar. Meu Deus, que palavrazinha poderosa! Olha, escuta, 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 escuta. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Escuta. Escuta é uma capacidade que nós podemos receber de Deus. Tem gente que escuta e tem gente que ouve, né? Eu acho que existe uma grande diferença. Ouvir. Você ouviu aquela palavra, mas quando você escuta, aquela palavra, ela vem ao teu coração, ela entra na tua alma, ela faz você refletir, ela sonda o seu interior, né? E aí você escuta aquela palavra. E aí você escuta não só com os seus ouvidos, mas você escuta com o Espírito de Deus. Ela se alinha ao Espírito de Deus. Ela se alinha à tua alma, ao teu coração. E a escuta é alguma coisa tremenda, né? É o que a gente precisa aprender nessa manhã, a escutar. O que Deus está falando ao meu coração nessa manhã. O que Deus de precioso deseja revelar à minha alma nessa manhã, né? Através dessa parábola forte, né? Que fala dessa separação, desse momento em que Deus vai separar os maus dos justos. Onde nós estaremos? No cesto ou sendo lançado na fornalha? Fica com essa meditação nesse dia. Que Deus abençoe o teu coração. Faça um coração segundo o coração de Deus. Vamos tomar café com Yahvé todas as manhãs. Que palavra poderosa. E nós ficamos com aquela imagem do início dessa live. Volta lá no início para você ver aquele momento maravilhoso em que Deus proporcionou que a gente visse uma garça se alimentando de um peixe naquele momento, se alimentando daquele alimento. E o Senhor falava no meu espírito: vou alimentar os meus amados, os meus queridos, aqueles que eu desejo alimentar. Que coisa linda! Deus te alimente nessa manhã com essa palavra revelada ao nosso coração. Eu estou saindo daqui satisfeita, alimentada, com esse cafezinho gostoso que eu vou acabar de tomar, está geladinho. Que café gostoso! Experimenta fazer esse café. Para quem não começou comigo, né? É gelo, açúcar, café solúvel, bate no liquidificador bastante. Vai ficar cremoso, vai ficar saboroso. E aí você joga uma canelazinha por cima e bebe ele geladinho. Café com Yahvé é assim, essa delícia de manhã, nesse lugar gostoso, e a gente meditando de uma forma poderosa o ensinamento de Jesus. Meu Deus, como Jesus falou no meu coração. Como Jesus falou no meu coração nessa manhã. E a gente vai fazer uma oração aqui pedindo Espírito Santo de Deus. Fale ao nosso coração. Jogue as redes na nossa alma, no nosso espírito. Jogue as redes, Senhor. Tira aquilo que não presta.
Tira aquilo que tem nos afastado de Ti. Tira aquilo que nós não temos conseguido perceber, mas que estão nos levando para um fogo, para uma fornalha. Nos leva para o Teu reino, o reino dos céus. Leva-nos para a Tua presença, para que a gente possa saborear o que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas, para que a gente possa usufruir desse reino aqui na terra, porque o Teu reino é chegado. Jesus falou que o Teu reino é chegado. Deus te abençoe, Deus abençoe a nossa vida e a gente se vê amanhã numa live maravilhosa, num novo mover de Deus, e a gente vai ficando aqui com essa imagem maravilhosa do dia de hoje, né? Que o Senhor nos contempla, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê a paz. Em nome de Jesus, um beijo, Denise, Jane, você que entrou, você que esteve conosco, né? Natália, Deus te abençoe e que Deus faça com que a gente seja um pescador lançando a rede do Evangelho de Cristo.